Olá a todos e a todas. Está começando mais um programa Pé na África aqui pela TV Mundi. E no programa de hoje nós vamos conhecer uma grande rede que está se lançando em São Paulo e que vai se espalhar pelo mundo, que é a rede Cutafro. Você não sabe o que é isso? Bom, nós estamos aqui hoje com o Luiz Paulo Lima, um grande produtor, cineasta, aliás, um dos grandes produtores aqui de São Paulo e do Brasil, que eu conheço e eu garanto, né, que tem uma vasta experiência com TV e cinema, e também um dos colaboradores da rede Cutafro, que vai nos falar de seus trabalhos, seus projetos e também o que é essa rede que está chegando aí e abalando São Paulo. Mestre Luiz. Tudo bem, Bucaça? Tá. Tudo bem, obrigado. Tudo tranquilo, é uma honra. Honra é minha. Pessoal, o programa Pé na África está tendo um grande presente em receber um profissional do gabarito do Luiz. Luiz, muito obrigado. Viu? Que isso. Luiz, nossa, quanto tempo que assim, a gente estava conversando em off com o Luiz, em um minuto você já percebe a estrada que o Luiz percorreu, que tudo que ele conhece em relação a produção, TV, cinema, enfim, e aí também é um grande empreendedor e uma pessoa muito inteligente. Luiz, quantos anos nessa estrada já? Acho que a gente estreia, né? A gente já nasce na estrada, né? O caminho é esse aí, tem que correr, né? Pra gente é tudo mais complexo, mas também a gente cria as oportunidades, né? Para sobrepor essas adversidades que acontece cotidianamente. Você sabe disso, nós todos sabemos. Luiz, estava aqui com um questionamento, né? Enfim, o Brasil, nós sabemos as dificuldades, vou falar como ator, por exemplo, as dificuldades que nós temos um país que oferece profissionais negros, afro-brasileiros, mas que eles não têm espaço para trabalhar. E nós temos isso em todas as áreas. Acredito que como diretores, atores, enfim, acho que num mundo aí vasto. Você como produtor, cineasta, diretor, enfim, que acompanha tudo isso, roteirista, como é que você vê isso? O que não mudou nesse sentido? Porque eu já vi algumas reclamações, até o Milton Gonçalves, por exemplo, que é um grande ator, né? E um grande diretor. E cadê o espaço? Dá uma tese esse assunto, né? Porque nós estávamos falando isso um pouco antes de começar essa gravação. Houve um investimento muito grande, tanto pessoal como também várias iniciativas, de você dar visibilidade a esses atores, diferentes atores negros, né, no audiovisual, nas mídias, enfim. Não só nisso, não só no terreno da televisão, cinema, mas nas artes plásticas, enfim, todas as linguagens. A gente tem uma produção significativa, mas a gente não tem justamente o intermediário, quer dizer, como distribuir isso e como veicular isso. Quer dizer, esse é talvez seja o nosso desafio futuro, né? Então, o que vem acontecendo historicamente é que os atores estão estudando mais, né? Na área técnica de televisão, hoje nós temos uma gama muito grande de profissionais qualificados nesse cenário, de todas do cabo-man, sem colocar hierarquia, ou maior ou menor, mas você tem especialistas nessas áreas. E o que precisa, na verdade, é dizer, o que fazer com esse potencial? Quer dizer, essa é a nossa pergunta, e ao mesmo tempo é aí que nós estamos atuando, pensar de como resolver escoar esses talentos, essas produções, esses trabalhos, enfim. Então, os canais abertos
pontualmente tem colocado atores, né, esses diferentes atores para apresentar o seu talento, a sua capacidade técnica, enfim. Mas ainda é muito pouco em relação à demanda que existe. Né? Hoje nós temos um potencial muito grande. Quer dizer, a gente pensa em fazer uma peça de teatro, produz a peça de teatro, vai atrás de recursos financeiros para fazer a peça de teatro. E aí vem o segundo momento. Quer dizer, onde veicular isso? Aí você vai procurar os teatros que existem na cidade e os teatros já estão comprometidos, porque, lógico, é uma realidade de mercado. Quer dizer, você precisa de audiência, você precisa de público. Né? Então existe um preconceito que não existe público para assistir peças específicas com recorte racial, enfim, peças que tratam de personagens negros, peças que não precisam ter personagens, histórias negras, mas você tem profissionais negros que podem desenvolver essas linguagens, apresentar com esses conteúdos. Então, nós temos esse gap que precisa ser modificado. Devagarinho está acontecendo, né? Hoje nós temos diretores trabalhando, mas ainda são poucos. Sempre somos poucos que conseguimos ainda, né, mostrar o nosso trabalho, o trabalho dos diretores, o trabalho dos atores, e é por aí. Luiz, é engraçado, né? Outro dia eu estava folheando uma das várias revistas mais populares que temos por aí. E aí eu como sempre, eu reconfirmei que eu olhei na revista e vi e falei assim, nossa, a porcentagem, enfim, a porcentagem de pessoas negras que aparecem nas revistas contando celebridades, enfim, ou até possível modelo fazendo uma campanha de um produto, seja lá qual for, ela não passava, no geral, não passava de 3%. E aí eu falei, que engraçado, né? Nós temos dois Brasils. Nós temos um Brasil que é estampado para a mídia e temos um Brasil real que não tem nada a ver com essa imagem populacional, né? da cara que é o Brasil real e o que é vendido na mídia, né? E aí e tudo isso que a gente está falando, com certeza, tem que ter uma ligação, né, com essa diferença absurda, né? Uma coisa, você tem uma cara aqui, uma outra cara aqui totalmente diferente. E aí eu falei, que loucura, como é que a gente faz, né? Porque eu voltei, eu sei que você já foi várias vezes para países africanos, depois nós vamos falar, o Luiz vai falar dessa experiência dele, ele é muito conectado com várias questões. E aí eu falei, como é que a gente faz se eles vendem um Brasil aqui, os sonhos que as pessoas vendem para consumir são esses aí, sendo que na verdade a população ela é no mínimo de 60% com a contribuição afro-africana, né? Enfim, a população negra. Como é que a gente faz em relação a isso, né? Essa criança que assiste, que sonha, que quer trabalhar, mas depois não se vê, como é que funciona isso? Como é que fica isso? Nós ainda vivemos sob a égide do mito da democracia racial, né? Nos anos 80, 90, se fez muita crítica de que existia um Brasil que é mostrado, mas não é um Brasil que é real. Né? Então, por exemplo, São Paulo, na cidade de São Paulo é uma metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo. Você tem um PIB econômico invejável, né? Portanto, é uma metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo. Você tem aqui a maior população negra do país. Né? Isso com os dados oficiais, né? Nós estamos falando do IBGE. Mas se constrói uma ideia de que Salvador, que tem aproximadamente 2 milhões de pessoas negras, né, como sendo a capital mais negra do país. Então, essas diferentes... O que isso significa, na verdade? Na verdade, o que significa é que
todos os estratos sociais acabam representando esses mitos. Não é? Então, quando alguém faz um barulho dizendo, pô, um modelo, nós estamos aí na São Paulo Fashion Week, né? Os modelos, tem uma quantidade de modelos negros que querem trabalhar, então eles reivindicam isso. Acho isso uma exorbitância, acho uma coisa que não condiz com a cidade. E nós temos São Paulo como a cidade mais negra do país, né? Então, como é que representar isso? Na verdade, não é a questão de discutir isso de cotas para isso só. Na verdade, é de visibilidade, é de tratar isso como uma situação normal. Eu lembro que o Joel Rufino dos Santos, é um escritor negro importante, lá atrás ele debatia isso, ele debatia de como foi um dos maiores combatentes, junto com seu pai, o Kabengele Munanga, combatente a essa falsa democracia racial que existe no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou uma questão, o desejo da democracia racial. A gente não pode perder a esperança e a vontade, sabe, de você tratar com normalidade essas combinações que são fundamentais para entender o que é uma cidade, né? O que é entender uma cidade na sua diversidade, na sua complexidade, né? As suas múltiplas opções, enfim. Então, eu acho que eu queria deixar essa palavra do desejo de que em algum momento da história a gente vai poder tratar esses assuntos com normalidade e não como exceção. Ah, bom, grande palavra, desejo. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Pé na África, onde a gente vai falar da Rede Cultafro.